Bendito seja o nome do Senhor, amém? Que possamos louvar ao nosso Deus juntos mais uma vez, como igreja, com os nossos corações ligados um no outro e ligados em Deus. E que o nosso Deus, o amor do nosso Pai te alcance, que a graça dele te alcance e que ele possa vir reinar na tua vida todos os dias. Que essa possa ser a sua oração em forma de canção nesse momento. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Você pode dizer mais uma vez que sobre os teus pensamentos o Senhor venha reinar? Meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em
Olá, querido irmão, tudo bem com você? Marcelo Garcia aqui, da Aliança Bíblica de Santos, novamente aqui com você. Espero que não se acostume comigo, hein? Porque meu desejo é que a gente possa voltar à normalidade aí o mais rápido possível, né? Com reuniões presenciais, vivendo a comunhão e tudo aquilo que a gente aprendeu a valorizar, né? Aqui em Santos nós já estamos tendo reuniões presenciais e a gente fez uma pesquisa com os facilitadores aqui e dentre todos os valores, aspectos da igreja aí, o que mais foi sentindo falta durante a pandemia, e talvez você concorde, foi a questão de estar em comunhão junto com os irmãos. Isso realmente é muito bom. Então, eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez, mas espero que um dia eu possa ir visitar vocês, né? Possa conhecê-los pessoalmente, porque uma coisa é verdade, falar para pessoas que você não conhece é uma coisa muito esquisita, e não podendo olhar para elas ainda, acho que é pior ainda. Mas a gente põe na conta da pandemia e tá bom, né? Sabe que Deus é soberano e que nada acontece fora do controle dele. Mas vamos lá, estive anteriormente com vocês aqui, compartilhando os 8 primeiros versículos lá de Romanos 12, onde a gente viu que Deus nos quer como sacrifícios vivos, santos, dedicados e ativos, atuantes no meio da igreja. Aqui em Santos e em São Vicente, nós temos refletido muito nesse tempo de pandemia em relação ao sacerdócio de cada cristão, né? E o que isso quer dizer? Não é? Sacerdócio, não sei se você já ouviu esse termo aí, mas quando Jesus morre e ressuscita, ele deixa uma tarefa para a gente, né? Aquelas últimas palavras de Jesus, quando ele estava indo para os céus ali, tendo aquela separação física da gente, lá em Mateus 28, ele orienta aqueles discípulos que estavam ali olhando ele para que eles fossem e fizessem discípulos, para que falassem no nome de Jesus, batizasse essas pessoas e levasse essas pessoas que foram batizadas a serem fazedores de discípulos também, de cumprirem tudo aquilo que Jesus tinha ensinado e ordenado. E esse é o chamado para todo cristão, para você que está me ouvindo, né? Somos chamados para ação, somos chamados para sermos ativos. E Pedro, lá na sua primeira carta, esse Pedro que viu Jesus ser levado aos céus e ouviu aquele chamado para fazer discípulos, ele escreve uma carta que está na nossa Bíblia, lá em 1 Pedro, e lembrou a igreja dessa identidade, quando ele fala assim que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando ele fala que somos sacerdócio real, ele nos lembra e lembra aquela igreja que ele estava escrevendo que o sacerdote era uma figura importante para aquele povo. O sacerdote, ele era encarregado de oferecer sacrifícios para Deus em nome do povo. Ele fazia o meio de campo ali entre Deus e o povo. Esse sacerdote, ele precisava nascer numa tribo específica, isso. Então somente alguns poderiam ser sacerdotes. Mas quando Jesus morre, aquele véu do templo é rasgado, e isso é uma mensagem que ficou clara que eu e você somos chamados para representar Deus aqui na terra. Então nós somos chamados para ser povo de Deus, sacerdotes do Deus. E a igreja ouve esse chamado lá no Novo Testamento, e esses novos sacerdotes começam a fazer o seu trabalho. Se a gente for lendo ali o livro de Atos, é muito legal, porque a gente vê isso muito claro. Barnabé aparece como mentor de Paulo, quando Paulo se converte. Depois Barnabé discipula João Marcos e eles saem viajando, Paulo, Barnabé e João Marcos. Depois, numa outra viagem, Paulo já está como ali
junto com Silas, discipulando Silas. Depois em Derbe aparece Timóteo, então fica Paulo, Silas e Timóteo. Timóteo se torna um presbítero e é chamado para cuidar de igrejas. Ao mesmo tempo, Lucas entra na viagem missionária, fica junto com Paulo ali. Depois aparece lá em Corinto Priscila e Áquila. E mais para frente, Priscila e Áquila discipulam Apolo. Então, você vê que era uma igreja onde todos participavam, não era um líder que ficava com toda a responsabilidade da igreja. As pessoas, cada cristão era responsável por fazer a igreja dar certo. E é assim hoje também. Eu e você somos chamados para sermos ativos, para trabalharmos para esse rei como sacerdotes dele. A igreja instituída por Cristo, ela não era centralizada lá no líder profissional como hoje também não deve ser, mesmo a gente vendo isso acontecendo em muito lugar. E o texto que nós vimos anteriormente, juntos aqui, estava lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, quando Paulo fala: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E a gente falou um pouco que devemos nos colocar como sacrifício e que Deus deve nos usar. Deus manda e nós obedecemos, porque estamos ali como sacrifício nas mãos de Deus. E Ele quer ser glorificado através das nossas vidas. É uma entrega de morte, mas não uma morte física, porque o sacrifício é vivo, mas uma morte da nossa vontade, da nossa natureza, do nosso eu, da nossa visão de mundo. Deus quer nos transformar por meio de uma completa mudança na nossa mente. E assim, Ele nos usa para o seu serviço. Esse sacrifício com uma mente transformada é usada por Deus dentro da igreja. Como ele fala lá no versículo 6, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Deus nos capacita com dons e fala: usem esses dons, sejam como um corpo unido, onde cada um tem uma função diferente, mas que todos trabalham para a união do corpo. E a gente colocou duas perguntas lá, eu coloquei duas perguntas: qual é o seu papel na igreja e como você tem desempenhado esse papel. Espero que você tenha pensado, espero que você tenha refletido, porque hoje nós vamos continuar com esse texto aqui. Depois de Paulo fazer essa chamada, ele vai nos mostrar na prática, em atitudes simples, mas não fáceis de se seguir muitas vezes, como nós devemos executar esses nossos dons, como nós devemos nos relacionar e apoiar para que a igreja cresça e seja funcional. Uma coisa que a gente precisa estar na nossa mente aqui fresco é o seguinte: a nossa posição é de sacrifício nas mãos de Deus. Então eu abro mão da minha vontade para que Deus possa me usar dentro daquilo que Ele quer dentro da igreja. Tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo aqui, obrigado porque o Senhor nos escolhe para atuarmos, para servirmos na Tua igreja, Pai, e isso nos força a termos uma atitude em obediência ao Senhor, Pai. É um privilégio muito grande, ao mesmo tempo que é um desafio muito grande, sabemos disso, Pai. Então peço, Deus, para que hoje a gente saia daqui transformado, Pai. Saia daqui motivado, animados, para que possamos ser ativos dentro do Teu corpo, Deus. Da forma como o Senhor quer, não da forma que nos agrade, Pai. Porque assim, no final, sabemos que teremos alegria em estar servindo o Senhor. Conduz esse tempo aqui, fala conosco através desse texto, e é por isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Vou fazer um pedido para você, hein? Se você não está com um papel na mão aí, com um lápis, com uma caneta, você pause esse vídeo. Olha aí os privilégios da pandemia, né? Você pausa esse vídeo, pega um caderninho, pega uma caneta para você anotar os tópicos, porque eu vou falar de 11 características do serviço cristão. E é legal você anotar para você conseguir se avaliar depois, tá bom? Então, dá um pause aqui. Com certeza eu vou parar numa cara feia, né? Não sei se você já percebeu, mas sempre que o vídeo trava ou que a gente pausa, a gente para numa cara feia, né? Nunca numa cara bonita, mas acontece. Então, vai lá buscar, depois volta aqui para continuar esse tempinho nosso aqui, tá bom? E se você já está com papel aí, vamos embora. Romanos, capítulo 12. Vamos ler aí, da continuidade dos versículos 9 até o final, lá no 21, tá bom? E nós vamos falar sobre 11 características do serviço cristão. 11 características de como deve ser o nosso serviço quando estamos no altar, diante de Deus, como sacrifícios para sermos usados por Ele. Tá bom? E a gente faz uma reflexão aqui dentro de cada ponto dentro da sua vida aí. Legal? Só lembrando que os versículos aqui estão na nova tradução da linguagem de hoje e por isso eu vou colocar eles aqui na tela para ajudar a gente. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Versículo 9. O texto fala aí que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o bem. Repito. Que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom, tá bom? Nada de odiar o bem não, tá? Odeiem o mal e sigam o que é bom. Então, em primeiro lugar aí, como eu coloquei aqui na tela, aqui na primeira linha aqui, então nosso serviço cristão precisa ser com verdade, tá bom? Com verdade. O que eu quero dizer com isso? O serviço é baseado em amor real. Muitas vezes a gente pode, talvez, se perguntar como isso pode acontecer, né? Por quê? Quando a gente fala que é o amor, a gente pensa naquele sentimento que brota do fundo do coração, né? Então você pode perguntar, mas eu obrigatoriamente eu devo amar os meus irmãos? E a resposta é sim. E esse amor tem que ser real? Sim. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nos colocamos como sacrifícios vivos. Não adianta a gente fazer as coisas daquele jeito, tá bom, vou fazer, né? Tem uma filha de 4 anos que responde assim, quando a gente pede para ela fazer uma coisa e ela fala que não quer, aí temos que insistir e ela faz assim, tá bom, vou fazer. Não é para ser desse jeito, não. Se eu entendo quem é Deus e se eu me coloco no lugar de sacrifício, o meu amor vai ser real. Não vai ser um amor fingido, porque, em primeiro lugar, eu amo a esse Deus maravilhoso. E se Ele quer isso para a minha vida, assim eu vou fazer. Quando você disse sim para Jesus, lá na sua conversão, quando você entendeu o sacrifício de Jesus e quando Deus imputou justiça no seu coração, você disse sim para Ele. E esse sim é seguido de muitos outros sims. E esse é um sim para um amor real entre os irmãos. Então você deve sim servir os seus irmãos com amor sem fingimento, um amor verdadeiro. Né? Amor, você já ouviu falar isso, que amor é uma escolha, não é um sentimento, por isso que é exigido de nós que nós amemos de verdade. Tá bom? Então, em primeiro lugar aí, nós precisamos, a primeira característica do serviço cristão aí é com verdade. Mas o texto continua, no próximo versículo aí, versículo 10, vai falar que nós precisamos servir com respeito. Olha o versículo aqui. Amem uns aos outros com o amor de irmão em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito.
Quando Paulo lista alguns dons lá nos versículos 6, 7, 8 e 9, que a gente viu na semana passada, um dos dons, não sei se você se lembra, mas ele fala o dom de exercer autoridade. Até esse dom de exercer autoridade, ele deve ser respeitoso, né? Se os meus irmãos são parte do meu corpo, eu preciso tratá-los com respeito, eu preciso servi-los com respeito. Né? Uma pessoa em sã consciência não machuca o seu próprio corpo. Paulo ensina para Timóteo que ele deveria ensinar os mais velhos com respeito. Né? E dentro das nossas células, dentro de uma igreja em células, haverão desentendimentos com certeza, mas precisamos nos tratar com respeito. A igreja lá do Novo Testamento era cheia de encrencas, se você for ler. Né? Paulo fala para os Gálatas que eles estavam mordendo e se devorando uns aos outros. Lá em Filipos, Evódia e Sintique eram duas cristãs que Paulo fala, o que vocês estão fazendo? Vocês são cristãs, vocês amam a Deus, parem de brigar. Não sei se aí tem encrenca, mas aqui em Santos a gente tem diferenças. E como viver sem se desentender com respeito? Esse é o nosso desafio, abrindo mão da nossa vontade, nos colocando como oferta nas mãos de Deus. Oferta não manda. Você tem vivido com respeito com seus irmãos em Cristo? É isso que Paulo nos orienta aqui, né? Se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Terceiro ponto dos 11 aí, com entusiasmo. Versículo 11, leia aqui comigo, está aqui na tela. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com um coração cheio de fervor. Então, o serviço, no final da história, é para o Senhor. Então é para a gente fazer com entusiasmo, com alegria, cheio do Espírito Santo, né? É para ir com vontade, mesmo que muitas vezes aquilo que a gente precisa fazer não é algo fácil, não é a coisa que eu mais gostaria de estar fazendo na minha vida, não. Mas não é para mim, é para o Senhor. Então é para fazer com alegria, porque a gente está fazendo para o Senhor. Não é para pessoas. Então não é para ser preguiçoso. Então, se Deus está te chamando para fazer alguma coisa, é com entusiasmo, não é com aquele peso, com aquela dor de estar fazendo. Faz pensando que é para o Senhor, e tudo fica leve e fica muito gostoso de fazer. Tá bom? Então, número 3 aí, com entusiasmo. Nosso serviço cristão deve ser com entusiasmo. Vamos para o próximo versículo, aí, versículo 12, com perseverança. Nosso serviço cristão deve ser com perseverança. Olha o que o texto fala aí. Que a esperança de vocês, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Às vezes, sofreremos perseguições. Às vezes teremos que fazer coisas que não são agradáveis, coisas chatas, como chamar o irmão ao arrependimento, confrontar pecados. O que Paulo fala aqui, aguente sofrimento com paciência, seja perseverante, perseverem em oração, é o que ele fala aqui, né? Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre, uma oração pedindo ajuda para Deus, para que Ele nos ajude a perseverar. Somos o povo que deve viver com uma esperança de que o que a gente tem aqui hoje é muito rápido e passageiro. Paulo fala lá em 1 Coríntios que se a nossa esperança como cristãos é na nossa vida aqui, e a gente não considera o que vai vir depois, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Essa nossa esperança de uma vida eterna ao lado de Deus, ela enche os nossos corações de uma perseverança para a gente continuar vencendo. Tá bom?
Então, número 4 aí, anota no seu caderninho, perseverança. Tenho sido perseverante naquilo, naquela tarefa difícil de fazer? Anota aí. Vamos para a quinta característica do nosso serviço cristão, que é o desapego. Marcelo, o que você quer dizer com desapego? Versículo 13, leia aí comigo. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Ih, agora pegou no bolso. Agora ficou difícil. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm. Serviço a partir do dar, do desapegar, do abrir mão dos nossos bens. Ele fala aqui de receber os estrangeiros nas suas casas. E quando a gente vai ler o que isso significa, é algo que não é chamar alguém para dormir 1, 2 noites aqui em casa. Né? Os pregadores, os mestres eram itinerantes e ficavam meses nas igrejas. E o que Paulo está falando aqui é: receba esse pessoal na sua casa, dê comida, sustente essa pessoa por meses. E ele está falando isso para pessoas, às vezes, com um orçamento apertado, necessitado. Um desconhecido, meses na sua casa. Você teria esse desapego aí? É isso que Paulo está nos instruindo. Né? Abrir a casa, receber gente. Célula, pode vir fazer a reunião aqui na minha casa, não tem problema. Porque é 2 trabalhos, né? É arrumar antes e arrumar depois. Na minha célula agora a gente tem 9 crianças. Imagine uma reunião de célula com 9 crianças. É 2 trabalhos. Um é arrumar a casa para receber e depois rearrumar a casa depois de 2 horas ali, né? Mas é o desapego. É mais ou menos isso aí. Tá bom? Então avalia. Você anotou aí no seu caderno, no seu papel, desapego? Pensa se você tem desapego aos seus bens, se você entende que os seus bens não são seus e que às vezes Deus vai pedir para que você ajude os outros e receba outros na sua casa aí, tá bom? É uma característica do serviço cristão. Em 6º lugar, com reconciliação. Romanos 12, 14. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peça que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Coisa simples, mas complexa, né? Nós, como igreja, apoiamos uma família missionária chamada Família Aziz. Se você quiser, você pode procurar nas redes sociais aí. E eles servem ali no Oriente Médio. Eu não sei se você se lembra que há uns anos atrás aconteceu um atentado do Estado Islâmico que capturaram um ônibus de cristãos coptas lá no Egito e decapitaram esses cristãos, né? E gravaram isso daí e postaram na internet. E essa família Aziz, eles deram testemunho quando vieram aqui na nossa igreja, deles terem ido visitar as viúvas desses cristãos que foram decapitados para prestar consolo a elas. Mas a mensagem que ouviram foi algo que impactou demais o Homero, a Débora, que são esses missionários, porque o que eles contaram para a gente é que aquelas famílias haviam perdoado os assassinos dos seus maridos. Olha que coisa, gente. Como isso mexeu comigo na época quando eu ouvi isso. Isso é reconciliação. E aquelas viúvas falando, não, nós perdoamos, porque eles não conhecem a Cristo. E eles precisam do perdão porque eles estão enganados pelo inimigo. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. É um ministério de reconciliação. Como você trata aqueles que te perseguem, às vezes no trabalho, às vezes que tiram sarro, que nos humilham, que às vezes por algum motivo não gostam da gente, não gostam de você.
que Paulo está orientando aqui é que a gente ore, pedindo para que Deus abençoe essas pessoas. Assim deve ser o nosso serviço cristão, com reconciliação. E a lista está ficando pesada. Como eu disse, é simples, mas complexo. É simples de entender, mas talvez difícil de seguir. Próximo versículo, versículo 15. Com empatia. Nosso serviço cristão dentro da igreja e nossos relacionamentos devem ser com empatia. O versículo fala: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É um versículo conhecido, provavelmente você já ouviu, mas pensando nele, nesse contexto de que eu sou um sacrifício vivo nas mãos de Deus, eu devo me forçar a chorar com os que choram. Eu devo sentir a dor do meu irmão, devo ter empatia quando o meu irmão está sofrendo e talvez consolá-lo. Talvez falar uma palavra de amor, uma palavra, um versículo que ele precise naquele momento. E o contrário também. Quando meu irmão tem uma vitória, o que Paulo está falando aqui é o seguinte: eu vou me alegrar com você, eu vou ficar feliz junto contigo. E para isso precisa de relacionamento, concorda? Como é legal quando a gente vê os nossos irmãos tendo vitórias, mas para isso eu preciso estar junto para conhecer essas vitórias. Preciso sim ter empatia. Meu serviço cristão precisa ser com empatia, não pode ser aquela coisa mecânica, né? Do amar por obrigação, sabe? O ter empatia por obrigação. Não dá para ter empatia por obrigação. Precisa ser algo gostoso, algo de viver juntos. É para isso que somos chamados, como sacrifícios, para eu abrir mão da minha vontade, do meu tempo, dos meus desejos, para estar com meus irmãos e assim sim conseguir chorar quando eles choram e se alegrar quando eles se alegram. Mas o texto continua, e no versículo 16, a gente vai ver que o nosso serviço cristão precisa ser também com humildade. Tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio, independente de qual seja o seu serviço. Faça, aceite, mesmo que seja o mais humilde, o mais longe dos holofotes, às vezes o mais difícil de ser executado. Faça. E se você foi chamado para fazer algo que coloca holofotes em você, não seja orgulhoso, não fique pensando que é sábio. Você pode ser chamado para ser um mestre, você pode ser chamado para ensinar os outros. Faça isso com humildade, não fique pensando que é sábio. E se você foi chamado para carregar cadeira, para limpar alguma coisa, faça com humildade também. Aceite esse serviço humilde. O Ralph Neighbor é um escritor, a gente tem muitos materiais que a gente lê dele aqui. Ele conta uma história de uma vez que uma pessoa que era o marido de uma pessoa que era da igreja cometeu suicídio dentro de casa. E cometeu suicídio com um tiro, né? Deu um tiro e ele ficou pensando o que fazer para aquela esposa que o marido tinha sido assassinado. E logo na cabeça dele veio uma irmã querida da igreja, que não era aquela irmã que aparecia, mas que sempre estava ali fazendo esses serviços humildes. E foi a primeira irmã que ele pensou naquela hora, porque precisava limpar aquela casa, para quando aquela mulher que tinha perdido o marido, assassinado, não visse aquela cena, sangue para todo lado, tudo sujo. E foi a primeira pessoa que ele lembrou, ligou para ela, e ela foi lá humildemente esfregar e limpar
o sangue, para que quando aquela viúva chegasse ali não fosse tão impactada. Serviço humilde, talvez um dos mais importantes que poderiam fazer ali. Então, essa questão de se colocar no altar de Deus, um sacrifício para ser usado onde Ele quiser. Vamos para o 9, com zelo. O que eu quero dizer com isso? Lá no versículo 17. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação de todos. Precisamos buscar a santa aprovação dos outros. Isso significa não que eu vou abrir mão dos meus princípios para agradar homens, não é isso que Paulo está querendo falar aqui, mas ele está falando o seguinte: eu vou fazer as coisas para que eu seja bênção na vida do meu irmão, para que eu seja aprovado pelo meu irmão. Às vezes eu preciso abrir mão de algo que vai escandalizar um irmão mais novo na fé. Ou talvez quando eu preciso segurar a onda, engolir fundo, não pagar o mal com o mal, ouvir uma ofensa e fazer o bem, para que eu constranja o meu irmão fazendo o bem, para que eu gere união dentro da igreja. Lembra que Paulo diz que somos como um corpo? O corpo ele vai trabalhar para que todo o corpo fique bem. Então, às vezes, se uma perna está machucada, a outra vai segurar a onda. Né? Não é assim? Quando uma perna está ruim, a gente não força mais a outra? Mais ou menos assim, para o bem de todo o corpo. É aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, dar outra face, carregar mais uma milha. Em 10º lugar, está acabando. Anota aí no seu caderninho. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E esse versículo aqui tem um valor muito grande na minha família. Eu tenho 3 filhos pequenos, né? Estão com 4, 6 e 8 anos. E crianças, pelo menos as minhas, com 4, 6 e 8 anos, não querem viver em paz. Não querem viver em paz umas com as outras, não querem ter atitude de amor umas com as outras, né? São totalmente, cada um só quer o seu lado. E a gente estava no carro dirigindo e uma vez começaram a brigar no banco de trás, uma briga feia que deu entre os 3 lá. Aí a gente parou o carro e falou: vocês vão memorizar um versículo, vamos lá. E comecei a ensinar esse versículo para eles memorizarem. Então, quando começa a encrenca em casa, eu já paro e falo: vamos lá, Romanos 12, 18. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Abre mão para viver em paz. Faça todo o possível. E quando tem um todo na Bíblia, a gente tem um peso muito grande. Para que o nosso corpo funcione em harmonia, a gente precisa trabalhar fazendo todo o possível para viver em paz. Não podemos ser pessoas facciosas, pessoas que vão causar encrenca, briga, intriga. Seja aquela pessoa que os outros olham e falam: nossa, quando fulano chega, ele traz paz. Seja assim. E por último, como se já não tivesse difícil até agora, versículos de 19 a 20, com perdão. O texto fala aí: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o meu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Você não é chamado para ser justiceiro. Você é chamado para ser sacrifício. Justiceiro é Deus. A justiça é com Deus.
A nossa parte, a minha parte, a sua parte, é o serviço humilde, sacrificial e com amor. Deixe que Deus julgue, deixe que Deus dê o castigo. Meu papel, o seu papel, é perdoar quantas vezes forem necessárias. E por último, aí no versículo 21, fala assim: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Para terminar, para concluir essa lista, Paulo fala que o padrão de Deus é vencedor. E o padrão de Deus é o bem. É vencer todo o mal, tudo de ruim que pode acontecer com o bem. Muitas vezes a gente pode duvidar e erroneamente dos padrões de Deus. Muitas vezes a gente pode achar que o padrão de Deus, aquilo que Deus exige, é ruim, é difícil, é pesado, não vai dar certo. Mas cada vez que nós experimentamos a vontade de Deus, nós vemos que ela é perfeita, que a vontade de Deus é agradável para nós. Como vamos fazer isso? Vencendo o mal com o bem, como sacrifício nas mãos do Senhor. Gostaria que você pegasse essa lista que você escreveu aí e refletisse sobre o seu empenho em relação ao seu papel no corpo de Cristo. Pensando no que você foi chamado, que a gente viu da última vez que estivemos aqui, como você tem desempenhado isso? Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem funções determinadas que Deus te capacita para isso. Como você tem feito isso? Com verdade? O amor que você dedica para os seus irmãos é verdadeiro? Você tem feito isso com respeito? Você respeita as pessoas que pensam diferente de você dentro da igreja? Você tem feito seu serviço com entusiasmo? Você interage com a igreja sem preguiça, feliz? Você tem sido perseverante? Você tem feito seu serviço cristão com perseverança, mesmo em meio a sofrimento? Você tem trabalhado e tem cumprido aquilo que Deus tem te chamado com desapego, com espírito generoso, em ofertas, em hospedar outros? Você tem desempenhado seu ministério com reconciliação? Você abençoa os que te perseguem? Você tem feito com empatia, chorando com os que choram, sorrindo com os que estão sorrindo? Você tem sido humilde, aceitando serviços humildes, ou desempenhando aquilo que Deus tem te chamado com humildade? Você tem feito tudo com zelo, buscando a aprovação das pessoas, buscando ser amável para com as pessoas? Você tem sido alguém que traz paz com todos? Você tem feito com espírito perdoador? Esse é o nosso chamado como sacrifício. 11 características aí que eu coloquei aqui para você, que eu gostaria muito que você refletisse. Que você se alegrasse com aquilo que você tem feito de bom. E que você compartilhasse com alguém da igreja aquilo que você precisa crescer, melhorar, passos que você precisa dar. Temos uma longa jornada na nossa vida, até a nossa morte, que é um processo de santificação, que é um processo de crescer, de estar cada vez melhor, cada vez mais perfeito diante de Deus. E o primeiro passo sempre é entender onde estamos, entender o que precisamos melhorar, para que assim possamos entregar para Deus e sermos pessoas melhores. Reveja essa lista. Se você não escreveu no seu caderninho, volta esse vídeo aqui, ouça novamente, coloca e reflita.
É algo que eu gostaria muito que você fizesse. E assim, a Aliança Bíblica de Porto Alegre vai ser uma igreja mais dentro daquilo que Deus quer. Uma igreja que cumpre aquilo que Deus quer. Porque a igreja é você. A igreja não é um ou outro que estão responsáveis pela igreja inteira. Muito pelo contrário. Somos chamados todos nós para sermos ativos, para sermos pessoas que cumprem aquilo que Deus nos determinou. Fica aqui minha mensagem, oro por vocês e ficamos por aqui aguardando uma outra oportunidade. Grande abraço e até a próxima, se assim Deus quiser. Tchau, tchau. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez que todas vão me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci.